A* é um algoritmo utilizado para encontrar o menor caminho em um grafo de um vértice inicial até um vértice final. Nesse exemplo, vamos considerar um jogo onde o mapa foi dividido em células. Apesar de termos dividido nossa área de busca em células quadradas, poderíamos ter feito o mesmo com células hexagonais, pentagonais, triangulares ou qualquer outro formato que acomode as necessidades do seu mapa. Considere esse jogo hipotético, onde um zumbi precisa encontrar o caminho até o cérebro para saciar sua fome. A posição do zumbi é o ponto inicial e o cérebro é o ponto final. O trajeto seria simples se não houvesse um obstáculo no meio do caminho, que são essas 3 caixas. O zumbi precisa contornar as caixas para chegar no seu objetivo. E lembrando que o objetivo desse algoritmo não é apenas encontrar um caminho até o destino, mas encontrar o menor caminho até o destino. Então, qual o critério para decidir por qual célula o zumbi deve ou não passar? Esse algoritmo utiliza uma equação bastante simples, que é F igual a G mais H. Essa equação serve para você computar o custo total de movimento para cada célula, chamado custo F. O algoritmo procura sempre passar pelas células com o menor custo F. E aí o caminho vai sendo calculado assim de nó em nó, seja verticalmente, horizontalmente e até diagonalmente. A preparação do algoritmo para você encontrar um caminho ela é simples. Primeiro você precisa criar 2 listas, que são chamadas lista aberta e lista fechada. A lista aberta ela vai conter todos os nós que precisam ser analisados para a gente poder encontrar o caminho. A lista fechada contém todos os nós que a gente já analisou. Daí é só adicionar o nó inicial, que é a posição do zumbi, na lista aberta e começar o loop da busca. Repara que esse nó onde está o zumbi, ele está com fundo verde, que é uma notação que eu estou usando para indicar que esse nó foi adicionado na lista aberta, ok? Então, começado o loop da busca, a cada iteração a gente faz o seguinte: a gente remove da lista aberta o nó que tem o menor custo F. Como só tem um nó na lista aberta, e é o primeiro nó, ele tem custo F igual a 0. A gente vai marcar esse nó como nó atual, por isso que ele está com essa borda azul. Então sempre que tiver com uma borda azul representa o nosso nó atual. E para evitar que eu processe esse mesmo nó novamente, eu adiciono ele na lista fechada. Então essa pontinha vermelha no canto, esse triângulo, indica que ele está adicionado na lista fechada. Então, uma vez que você tenha feito isso, a gente precisa processar todos os nós vizinhos do nó atual. Novamente, repare que o fundo verde de cada um dos nós vizinhos indicando que eles foram adicionados na lista aberta, ok? Lembra daquela equação F é igual a G mais H? Para a gente poder calcular F, a gente precisa encontrar o G. O G é um valor baseado no G do nó pai, que agora é 0, mais o custo de movimento até o vizinho. Repare, por exemplo, que em cima do zumbi, o G é 10, porque o movimento para se mover verticalmente é 10. Exatamente ao lado desse nó, o valor é 14. Se você perceber, todos os nós diagonais que são vizinhos do nó atual têm o valor de custo de movimento igual a 14. E todos os nós ortogonais, os que estão em cima, embaixo e à direita, eles são 10. Bom, por quê? Da onde veio esse valor 10 e 14? Como a gente quer encontrar o menor caminho, precisa existir uma noção de distância entre os nós. Mais precisamente, uma noção de custo de movimento. O custo pode ser em termos de tempo, de distância, de combustível, se você estiver fazendo um jogo onde tem um veículo que se move pelo mapa, ou qualquer outra medida coerente para o seu jogo. No nosso caso aqui, a gente vai usar a distância como unidade desse custo. Bom, e como as nossas células são quadradas, movimentos em diagonal custam mais do que movimentos ortogonais. Isso porque se a gente considerar, por exemplo, que as nossas células têm tamanho 1, aplicando o teorema de Pitágoras é fácil perceber que a hipotenusa, que é a nossa diagonal, tem tamanho 1,4, que é maior do que as arestas de tamanho 1.
Por isso, movimentos em diagonal são mais custosos que movimentos ortogonais. Mas, quando a gente trabalha com um algoritmo onde a gente precisa calcular valores sucessivas vezes dentro de um loop, é uma boa ideia evitar o uso de valores de ponto flutuante e trabalhar com números inteiros. Então, por isso, eu vou fazer uma pequena alteração nesses valores. Eu vou considerar que cada célula tem tamanho 10 ao invés de 1, o que leva a gente a ter uma diagonal com tamanho aproximado de 14, que é um número inteiro, e por isso é mais conveniente para a gente. Então, a partir desse ponto, lembre que custo ortogonal é 10 e custo para movimento diagonal é 14. Voltando para o nosso mapa, como o nó atual tem g igual a 0, porque ele é o primeiro nó, a gente não calculou nada para ele, o g dos vizinhos vai ser simplesmente o custo de movimento mais 0. Então vai ser só o custo de movimento. Então, para todo nó ortogonal, seja em cima, embaixo, na direita ou na esquerda, a gente tem custo de movimento 10. E para todo nó diagonal, a gente vai ter custo de movimento 14. Ok? Agora a gente pode calcular o H. O H é a distância estimada do vizinho até o nó destino. Para esse exemplo, a gente vai utilizar um método chamado método de Manhattan, onde simplesmente a gente conta o número de nós horizontais e verticais, ignorando obstáculo, diagonal, tudo, e multiplicando por 10. No nosso caso, o nó imediatamente acima do zumbi, por exemplo, o nó destino está a 4 nós horizontais a partir dele, ok? A gente não conta o próprio nó como distância. E ele está a 1 nó vertical de distância do destino. E aí basta a gente somar e multiplicar por 10. Estou multiplicando por 10 porque o nosso G é multiplicado por 10, ok? Então a coisa tem que ficar equilibrada. Então, somando 4 mais 1 igual a 5, vezes 10, 50, esse é o valor H desse nó. Então você vê ali que a gente tem 10, que é o nosso G, mais 50, que é o nosso H. Eu não considero diagonal e eu ignoro completamente nós bloqueados, ok? Você vê que a gente passou por cima da caixa aqui. Essa é uma estimativa de distância. Calcular o H com esse método, ele não garante que a gente vai encontrar o caminho mais curto em todas as circunstâncias, porque ele ignora as diagonais e pode acabar superestimando essa distância. No próximo vídeo, quando a gente for implementar esse algoritmo em C++, eu vou apresentar um método mais adequado para calcular o H. Mas até o final desse exemplo eu vou continuar usando esse método, chamado método Manhattan, por ele ser mais simples de entender e ainda assim, de certa forma, dar bons resultados para a gente. Tá? Então, recapitulando ele rapidinho, o número de nós horizontais mais o número de nós verticais multiplicado por 10. Simples assim, não tem mistério. Aqui eu já calculei o H para todos os nós vizinhos. Se você quiser dar pausa no vídeo e vai calculando aí, você vai ver que os valores são bem simples de achar. E como a gente já tem G e H, a gente pode calcular o nosso F. E é simplesmente somar. Começando no nó que está acima dele, acima do nosso nó atual, a gente tem F igual a 60, que é 10 mais 50. Ao lado desse, a gente tem F igual a 54, que é G 14 mais H 40. Ok? Nada muito complicado. E como última etapa, a gente precisa indicar quem é o nó pai de cada um desses vizinhos. Pense no nó pai como qual nó a gente precisou passar para chegar até esse vizinho. O nó pai também serve mais adiante, quando a gente chegar no destino, para a gente poder rastrear o caminho de volta até a origem. Isso vai ficar claro no final do exemplo. E esse processo que a gente acabou de fazer é o que a gente vai repetir até o final. A gente só vai parar quando, no primeiro caso, a gente colocar o nó destino na lista fechada, isso indica que a gente encontrou o caminho. E no segundo caso, quando a lista aberta estiver vazia e não tiver mais nenhum nó para ser processado.
Nesse caso indica que a gente não encontrou o caminho até o destino e provavelmente ele está completamente bloqueado. Reiniciando o loop, a gente faz o que a gente fez lá desde o início. A gente seleciona o nó com o menor f. Se você reparar aí, o menor f tem valor 40. Ele agora é o nosso nó atual, por isso que ele está com a bordinha azul. A gente adiciona esse nó imediatamente na lista fechada. E é por isso que ele está com a pontinha vermelha ali no canto inferior. E a gente vai adicionar todos os vizinhos dele na lista aberta. Nesse caso, todos os nós da direita dele são ignorados, porque eles são bloqueados. E estão com as caixas em cima, a gente não pode passar por eles. Simplesmente a gente ignora. O nó onde está o zumbi também vai ser ignorado, pois ele já está na lista fechada. Repara a pontinha vermelha ali no canto. E os demais nós já estão na lista aberta. Então a gente não adicionou nenhum novo nó na lista aberta. Porém, se um vizinho do nó atual já estiver na lista aberta, a gente precisa checar se a gente consegue melhorar o caminho até esse vizinho passando pelo nó atual. Você vê que eles já estão na lista aberta porque algum outro nó colocou ele lá. Qual foi o nó que colocou ele lá? É só a gente ver quem é o nó pai desses caras. Todos eles estão apontando para o nó onde está o zumbi. A gente quer perguntar se é possível, passando pelo nosso nó atual, termos um valor G menor do que eles têm agora? Eu vou dar um exemplo. Novamente, o nó que está em cima do zumbi, ele tem um valor G igual a 10. O G do nosso nó atual, que é o que está com a borda azul, também é 10. Então, para a gente ir do nó atual até esse vizinho, que está em cima do zumbi, a gente teria que fazer um movimento diagonal. Logo, o novo custo G seria 10, que é o G do nosso nó atual, mais 14, que é o custo do movimento diagonal, que dá 24. Ora, 24 é maior do que 10, que é o custo G atual dele. Nesse caso, a gente não consegue melhorar o caminho até lá. Um outro exemplo, o vizinho imediatamente acima do nó atual, que tem F igual a 54, ele tem G igual a 14. Para ir até lá, partindo do nó atual, que tem G igual a 10, a gente precisaria somar 10, que é um custo de movimento vertical, e que daria um novo G igual a 20. E, novamente, 20 é maior que 14, o que indica que a gente não consegue encurtar o caminho até esse vizinho passando pelo nó atual. Se alguma vez esse novo G que a gente calcular for menor do que o G atual do vizinho, a gente vai mudar o nó pai do vizinho para apontar para o nosso nó atual e a gente vai recalcular o G e o F desse vizinho. Esse é um passo muito, muito importante do algoritmo e precisa ser observado toda vez que um vizinho já estiver na lista aberta, ok? E aí a gente começa a repetir o algoritmo. Eu seleciono o nó que está na lista aberta, que tem o menor custo F. Repare que dois nós estão empatados com o menor custo F igual a 54. E esse tipo de situação é o motivo pelo qual diferentes implementações desse algoritmo geram caminhos diferentes, apesar de terem o mesmo número de nós. Mas de modo geral, não importa qual você escolhe. Aqui eu escolhi o nó de baixo, escolhi porque sim, sem nenhum critério. Basta que você escolha um dos nós que tenha o menor custo F, ok? Então, repare que ele está adicionado na lista fechada, ele está marcado como o nosso nó atual, todos os vizinhos foram adicionados na lista aberta. Repare que o vizinho na diagonal inferior do nó atual, ele não foi incluído na lista aberta. Isso porque não seria possível o zumbi passar por esse canto sem passar por cima da quina da caixa. Isso é uma etapa opcional do algoritmo, tem mais a ver com o jogo que você está fazendo. E basicamente é o jogo que decide se esse movimento é válido ou não. Nesse exemplo, eu vou considerar como inválido e obrigar o algoritmo a contornar os cantos. Por isso eu não adicionei essa diagonal como um nó vizinho. Mais uma vez a gente calcula G, H e F para os vizinhos e definimos o nó pai para cada um deles. Novamente, nenhum caminho pode ser encurtado passando pelo nó atual. E aí, novamente, a gente seleciona o menor f, que nesse caso é 60,
Mais uma vez a gente tem um empate pelo menor f, e eu escolhi esse que está embaixo do zumbi, poderia escolher o que está em cima dele, daria no mesmo. Esse nó não vai adicionar nenhum vizinho, porque todos os vizinhos dele ou já estão na lista fechada ou já foram adicionados por outro nó. Mas repara que o nó embaixo do nó atual pode ter seu caminho melhorado se passar pelo nó atual. Ele tem g igual a 28. E se a gente partir do nó atual, que tem g igual a 10, somando mais 10 pelo movimento vertical, a gente vai ter um novo g igual a 20, que é menor do que 28. Sendo assim, a gente vai recalcular o f desse cara e mudar o pai dele para apontar para o nosso nó atual. E que vai ficar assim. Ok? Ele passa a ter um g igual a 20, o que acaba afetando o valor f dele, tá? Só para comparar. Ok? E mais uma vez a gente repete. Eu vou selecionar o menor nó, agora é o 54. Ele vai adicionar os seus vizinhos, vai calcular o g, o h e o f para cada um, vai fazer eles apontarem para o que agora é o nosso nó atual. E mais uma vez vou selecionar o menor f, que agora é 60. Mais uma vez, repare, todos os vizinhos desse nó já estavam na lista aberta. Então o que ele fez foi checar se algum nó poderia ter seu g reduzido se passasse por ele. E nesse caso sim, olha, ok? A gente passou de g igual a 28 para g igual a 20. Ó. Ok? Nada mais para fazer com esse nó. A gente precisa novamente selecionar o menor f. Temos outro empate. 2 nós com valor igual a 74. Vou escolher o de baixo de novo, aleatoriamente, porque eu poderia escolher o de cima e daria o mesmo resultado. Só existe um nó vizinho que ele pode adicionar. Ele não pode melhorar o valor do nó que está à esquerda dele. E ele ignora completamente nós bloqueados e todos que já estão na lista fechada. E só restou esse nó aí que está embaixo da caixa, que tem g igual a 34, h igual a 40, resultando no f de 74. Novamente, eu vou selecionar o menor f. São 2 empates novamente. Vou selecionar de novo de baixo. Toda vez que houver um empate, eu vou selecionar o da parte de baixo. Se eu selecionar o da parte de cima, ia dar o mesmo resultado, ok? Selecionando esse nó, eu ignoro os vizinhos que já estão na lista fechada, ignoro o vizinho da diagonal direita, à direita da caixa, porque como eu expliquei antes, não dá para passar por essa diagonal sem passar por cima da caixa. E novamente um empate. Vou selecionar aleatoriamente, como eu disse, eu vou pegar sempre o que está embaixo. Se eu pegasse o de cima, a gente ia chegar no final das contas no mesmo resultado. Então, o menor f tem f igual a 74. Ele adicionou 3 vizinhos, ignorou 2 à esquerda dele, um que já estava na lista fechada e um que está bloqueado. Calculou f, g e h para esses caras. Calculou, fez o nó pai apontar para o nó atual. E agora a gente vai selecionar mais uma vez o menor f, que agora vale 68. 68 adicionou vizinhos na lista aberta, calculou f, g e h, ele mesmo está na lista fechada, e novamente eu vou selecionar o menor f, que agora é igual a 68, que também é o nosso destino, que acabou de ser adicionado na lista fechada. Isso indica que a gente terminou o algoritmo e a gente encontrou o caminho até o nosso objetivo. E para a gente ver quais são os nós que de fato fazem parte do caminho, basta a gente seguir o nó pai até chegar, o nó pai do destino até chegar na origem. E a gente vai ter algo assim. Ok? Eu fiz um pseudocódigo aqui para esse algoritmo. Quem quiser se aventurar e implementar por conta própria pode usar esse pseudocódigo como base.
dá um pause no vídeo, tira um screenshot, eu acho que é um recurso bem interessante para quem está tentando aprender ele, tentando implementar pathfinding para o próprio jogo, ou alguma coisa assim. E é isso, se você curtiu, se você aprendeu alguma coisa, se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha, se inscreva no canal para receber a atualização, principalmente porque no próximo vídeo a gente vai implementar esse algoritmo em C++, a gente vai ver ele funcionando, e eu espero você no próximo vídeo. Até lá!